Seja muito bem-vindo ao especial Economia e Futuro, um programa sobre os temas que movem a economia, transformam a sociedade e ajudam a compreender os desafios e as oportunidades do nosso tempo. Eu sou Luciana Barreto e estou acompanhada do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui. E do presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Prazer estar aqui. Honra nossa tê-los aqui. Obrigada por aceitarem o nosso convite. O que significa desenvolver um país? Financiar indústrias? Investir em inovação? Preservar o meio ambiente? Os bancos de desenvolvimento nasceram para financiar as grandes transformações dos países. No Brasil, esse papel foi assumido pelo BNDES há mais de 70 anos, da infraestrutura que impulsionou a industrialização aos desafios da economia verde. Essa trajetória ajuda a contar a própria história do desenvolvimento brasileiro. É o que nós vamos ver na reportagem. O futuro da economia brasileira passa por uma pergunta antiga: como promover o desenvolvimento? Em um mundo marcado pela transformação digital, transição energética e competição tecnológica, o Brasil busca construir uma nova estratégia para crescer e gerar oportunidades. Mas essa ideia não é nova. Depois da Segunda Guerra Mundial, diversos países criaram bancos de desenvolvimento para financiar grandes projetos de longo prazo. No Brasil, esse movimento levou à criação, em 1952, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. Sua missão era ajudar o país a criar as bases para a industrialização. O primeiro financiamento do banco foi destinado à Estrada de Ferro Central do Brasil. Mais do que uma ferrovia, aquele investimento representava uma visão de futuro: integrar o território nacional e ampliar a capacidade produtiva do país. Nas décadas seguintes, o BNDES participou da construção da infraestrutura que sustentou o crescimento do país, financiando energia, transporte e indústria. Nos anos 1960, o banco ajudou a fortalecer a indústria nacional de máquinas e equipamentos, impulsionando modernização e produtividade. Mais tarde, o apoio à inovação e às exportações ajudou empresas brasileiras a conquistar mercados globais. A Embraer tornou-se um dos maiores exemplos dessa estratégia. Com o tempo, o conceito de desenvolvimento se ampliou. Inovação, pesquisa, inclusão social e sustentabilidade passaram a fazer parte dessa agenda. Hoje, mais de 70 anos depois, o Brasil faz uma nova aposta: a Nova Indústria Brasil, uma estratégia para reindustrializar, inovar, descarbonizar e preparar o país para os desafios do século XXI. Da locomotiva da Central do Brasil, à turbina eólica do Nordeste, do aço da siderúrgica ao chip da inteligência artificial. O Brasil sempre precisou fazer escolhas, e cada escolha ajudou a moldar o país que somos hoje. Mas diante das transformações do século XXI, uma nova pergunta se impõe: qual é a aposta capaz de construir o Brasil do futuro? Presidente Aloysio Mercadante, olhando assim em retrospecto, a gente vê que o BNDES fez boas escolhas e se confunde com a história de projeto do país. E agora, a Nova Indústria Brasil? Olha, Luciana, se falar um pouquinho antes da história, porque nós estamos celebrando nesse mês 74 anos do BNDES. A indústria brasileira, ela nasce ali a partir da crise
do café em 1929. Em 1934, o Brasil é um país predominantemente industrial. E nós estávamos substituindo importações. O Brasil exportava, base 60% era café, importava produtos de consumo industrial. Com a crise internacional, a recessão, a deflação, nos anos 20, final da década de 20, o Brasil passou a produzir o que antes importava e começa a industrialização. E o Getúlio, ele foi um grande construtor do Estado Nacional e um projeto industrializante. Ele teve o governo provisório, 30 a 34, depois o governo constitucional, 34 a 37, e 37 a 45, que foi o Estado Novo, que foi um regime autoritário. Mas ele construiu o Estado, você pega o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, CLT, Instituto do Álcool de Açúcar, Instituto Brasileiro do Café, tudo isso nasce no governo Getúlio. E grandes indústrias, a Vale, e depois, que era a Vale do Rio Doce, a CSN na siderurgia, a Álcali na química pesada, Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Vagões. Então ele impulsionou a indústria pesada. Quando vem o Dutra, vem com um projeto liberal do pós-guerra, nós perdemos uma oportunidade histórica, na minha visão, não é o caso de aprofundar aqui, mas o Getúlio volta em eleito 50 a 54, quando ele dá o tiro, se mata, sai da vida para entrar na história, aquela carta testamento, e ele cria a Petrobras e o BNDES. Duas estruturas fundamentais na história de desenvolvimento do Brasil. E é bom que o Francisco pode depois falar também da criação do ITA, do INPE e da própria Embraer. Então, o BNDES nasce nesse cenário e inspirado, quem coordenou a comissão para criar o BNDES? Celso Furtado, em parceria com a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, que depois da guerra diz o seguinte, para a gente não repetir os erros da Primeira Guerra, onde a Alemanha foi oprimida, perdeu a guerra, foi espoliada, vamos pensar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, especialmente da América Latina, e a indústria é a base de inovação, de desenvolvimento e de progresso da região. Então, o Celso Furtado constrói a comissão mista, ele que dirige para criar o BNDES, e naquela época, quem é que foi trabalhar no BNDES? Roberto Campos, que era um liberal ortodoxo, mas extremamente culto, foi deputado comigo, uma figura que criou o Banco Central, criou o FGTS, criou a arquitetura do sistema financeiro. Maria da Conceição Tavares, que foi minha professora na Unicamp, foi minha assessora no Senado depois, uma figura que inspirou toda uma geração, uma visão desenvolvimentista. Inácio Rangel, que foi a grande figura do plano de metas, porque logo em seguida vem o Juscelino, Brasília, indústria automotiva, desenvolvimento industrial, o Brasil dá um salto extraordinário. Então são figuras, o João Paulo Reis Veloso, no segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Então você teve algumas personalidades que passaram pelo BNDES, que foi a grande casa do desenvolvimento da industrialização do Brasil, que formulava o pensamento estratégico de desenvolvimento e tinha os instrumentos de crédito e de investimento nessas parcerias para desenvolver o país. Nós vivemos, acho que nos últimos anos, uma visão equivocada do Ocidente, chamado consenso de Washington, neoliberalismo, que é o seguinte, não precisa de Estado, desregulamento da economia, abre todo o mercado que o progresso vai vir, não foi o que aconteceu. O Ocidente vive um declínio, a Ásia, principalmente a China, ascende de uma forma muito rápida e muito forte nesses últimos 40 anos, numa relação mais criativa entre Estado e mercado. O BNDES é essa relação. É um banco público de desenvolvimento, é o maior banco das Américas de desenvolvimento. Hoje, para terminar, no ano passado nós fizemos 366 bilhões de reais de crédito num ano, 1 bilhão por dia. Segundo melhor resultado do sistema financeiro. A menor inadimplência do sistema financeiro, o que é uma coisa extraordinária, 0,046%. Falaremos sobre isso já, inclusive. Muito importante historicamente. E o carro-chefe voltou a ser a indústria. Então, o BNDES, junto com a FINEP, nós fizemos 340 bilhões de reais de financiamento à nova indústria Brasil, que rompeu aquela desindustrialização precoce e fez revitalizar o parque industrial, e tem muita coisa a ser feita, com muitas inovações, e uma das parcerias mais antigas, mais exitosas e mais promissoras é a relação com a Embraer. Pronto, chegamos à relação com a Embraer, você viu que ele já lhe deu a deixa para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos começar também com a seara histórica, né? Dessa relação BNDES-Embraer e também, inclusive, a própria criação da Embraer. Muito bom. A Embraer nasceu de um projeto de Estado combinado com um projeto de educação. Na década de
de 40, o Marechal Casimiro Montenegro, ele teve uma visão, ele queria construir avião. Mas na época o Brasil não construía nem bicicleta, ele não construía avião. Mas ele disse assim, antes de construir o avião, eu preciso construir engenheiros aeronáuticos. E incrível, né? Olha a visão, na década de 1940. E ele mais um grupo de pessoas da Força Aérea foram para Boston, no MIT. E fizeram um acordo com o professor, na época se chamava Richard Smith, de criação de uma escola de engenharia aeronáutica no Brasil. E trouxeram, se não me engano, foram 7 ou 8 professores, doutores, e em 1950 eles fundaram o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. E na terceira turma do ITA se formou um engenheiro chamado engenheiro Osiris Silva. E ele, mais alguns companheiros, tinham um projeto de um avião. E esse avião virou o primeiro produto da Embraer. E ele foi muito hábil, ele aproveitou um pouso de emergência do presidente da época em São José dos Campos. O pessoal, alguns dizem que não foi por acaso aquele pouso, né? Mas ele convenceu o presidente do Brasil na época a criar uma empresa para construir aviões. E essa empresa foi a Embraer, que foi criada em 1969, e o primeiro presidente foi o engenheiro Osiris Silva, que estudou no ITA. E de lá para cá, como é que é essa parceria com o BNDES hoje? Bom, a gente viu até no filme aqui, né? A parceria com o BNDES tem sido fundamental, foi e tem sido fundamental para a Embraer. O avião é um produto de ciclo muito longo, né? Demora, assim, anos para desenvolver um avião. 4, 5, 10 anos para desenvolver um avião. Enquanto você desenvolve o avião, você necessita de centenas de pessoas trabalhando, centenas de engenheiros e outros técnicos trabalhando. E você não tem receita. Então, você precisa de recursos para fazer isso, né? E o BNDES são quase 30 anos de parceria. O BNDES financiou projetos como o Legacy, um avião executivo da Embraer, que foi um sucesso, que hoje o desdobramento dele, que chama Praetor, é um dos aviões mais vendidos aí no mundo todo. Ele financiou o E2, que é o avião executivo hoje, que é a geração 2 da Embraer, que hoje já tem aviões operando em todos nos 6 continentes, e continua financiando, financia os nossos clientes, né? Eu acho que são quase 1.400 aviões financiados nessa história toda, né? Se não são, vão chegar no ano que vem, 1.400 aviões, quase 30 bilhões de dólares. Então, assim, ele ajuda a Embraer, tem ajudado a Embraer a se internacionalizar e, com isso, né, criar divisas para o Brasil, porque a gente exporta a maioria dos aviões que nós fazemos, e gerar empregos assim, de alta qualificação técnica. Então é uma parceria super importante. Desculpa, tem muita confusão nessa história do financia os nossos clientes. Só para a gente explicar um pouquinho dessa parte. Sim, os aviões são produtos caros, né? E os clientes normalmente eles financiam os aviões. E o BNDES faz esse papel. Então ele já financiou, acho que cerca de 50 clientes da Embraer no mundo inteiro. Então, empresas aéreas que compram os aviões. Um exemplo, a American Airlines, uma empresa enorme, eles adoram trabalhar com o BNDES. Né? A SkyWest, outra empresa americana, também adora trabalhar com o BNDES. E ultimamente até aviões de área de defesa. Financiou o Super Tucanos para o Paraguai e até o KC-390. Então, assim, é uma parceria assim, fundamental para a Embraer. Vou fazer 2 comentários para complementar, que eu acho que foi muito boa a exposição. O Francisco conhece a fundo e tem dedicado sua vida com muita competência a essa função de CEO da Embraer. Uma é lembrar de Santos Dumont, que esse ano fazem 120 anos. Quer dizer, o primeiro objeto voador da humanidade foi um brasileiro que criou. Deu 2 voltas em outubro de 1926 na Torre Eiffel e mudou a história com esse gesto. Depois os irmãos Wright vieram, enfim, e o mundo... Só tem 8 países que produzem aviões hoje. Aviões comerciais, só 8 países. E a Embraer colocou o Brasil em 3º lugar, a 3º principal país produtor de avião, a 3ª empresa do planeta. É a empresa líder em jatos regionais, uma forte presença em jatos executivos, em aviões de defesa. Então, ela gerou uma capacidade tecnológica gigantesca. Um exemplo disso é o seguinte, a Boeing disse que queria comprar, não comprou, que ele foi, eu acho que um
um crime contra a Embraer e o país tentar entregar a Embraer para a Boeing, a Boeing vai lá e montou um escritório para tirar engenheiros da Embraer, porque ela não tem a qualidade dos técnicos, que é a visão extraordinária do Brigadeiro Montenegro, junto com o reitor Smith, os professores do MIT lá atrás, criou uma geração de talentos aeronáuticos, que é o que deu suporte a essa capacidade de inovação. Então, são jatos mais econômicos, mais sustentáveis. Eu acho que nós vamos estar na linha de frente do combustível renovável, o Brasil, porque vai ser o biocombustível. Não tem outra opção no planeta. É o etanol, é o biocombustível que vai liderar. Nós já estamos financiando, já tem uma planta financiada que vai produzir SAF, combustível de aviação, e nós estamos negociando uma segunda planta a partir do etanol, uma grande planta industrial. E a Embraer é quem pode testar, é quem pode liderar esse processo no planeta. Então, eu acho que nós vamos ter um novo ciclo histórico importantíssimo de mudança no padrão de combustível da aviação, que é uma regra da ONU, vai acontecer, e o Brasil tem todas as condições de liderar esse ciclo, a partir do biocombustível, exatamente pela qualidade da engenharia que a Embraer tem, que é uma referência internacional. Então, eu queria homenagear o Santos Dumont, que eu acho que ele é precursor de toda essa tradição centenária do Brasil, ter o orgulho de ter uma empresa como a Embraer, e o Brasil está entre as 8, é o terceiro país que tem a melhor empresa de aviação da economia mundial. Um brasileiro gigante. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre financiamento, porque o BNDES financia alguns dos maiores projetos de investimento do país. Muitas vezes com prazos longos e em setores estratégicos. Ainda assim, o banco mantém uma taxa de inadimplência muito inferior à média do sistema financeiro. Nós preparamos, então, alguns números aqui no infográfico, nós vamos acompanhar. Essa é a taxa de inadimplência, então, no sistema financeiro é de cerca de 73 vezes maior que a do BNDES. E aí, que agora a do BNDES é 0,06%. Caiu, agora é 0,04%, mas tudo bem. 0,04%, então estamos aqui com uma ainda atualização. E do Sistema Financeiro Nacional de 4,4%. O que explica isso, Mercadante? Duas coisas. Uma, nós somos um banco de investimento, e como é um banco público, muitas vezes ele é um banco de segundo piso, ou seja, o BNDES só tinha, quando eu cheguei, só tinha 2.400 servidores trabalhando, servidores públicos concursados, o que mostra o talento do serviço público também, importante registrar. É uma instituição extremamente qualificada. Nós fizemos um concurso para contratar 600 e voltar a ter o que nós tínhamos há 12 anos atrás. Fazia 11 anos que não contratava nenhum profissional. E foram 92 mil inscritos. A nota, por exemplo, o ChatGPT tirou 8,4, quase não entra. Então, o ChatGPT não passava no exame do BNDES, para ver o nível de exigência e de qualificação que o banco, 70% dos que entraram tem pós-graduação. Então, é um centro de excelência. Então, isso explica parte disso, a excelência, a governança do banco e a condição de ser um banco público de segunda instância, que muita gente repassa recursos para mais de 80 instituições financeiras e o risco delas é diferente do nosso. Então, tem uma razão também do lugar que nós estamos. Mas a governança do banco é muito sólida. O BNDES, nos últimos 3 anos, tirou o primeiro lugar em transparência do Tribunal de Contas da União, o prêmio de instituição mais transparente, municipal, estadual e federal. De 8 mil instituições públicas, número 1 do Brasil. O que dá muita segurança, porque aumenta o controle, a imprensa pode cobrar, o cidadão, todo mundo pode acompanhar. E o importante é que essa inadimplência está acompanhada. Nós fizemos, no ano passado, 366 bilhões de reais. 1 bilhão de reais por dia de crédito, de indução ao crédito. O que a gente faz é o crédito direto, o fundo garantidor que garante operações de micro, pequena e média empresa e o crédito indireto com os nossos parceiros. Então, o volume total de crédito que nós induzimos, 366 bilhões de reais. O que é uma... o servidor do BNDES é 40 vezes mais produtivo em termos de resultado, porque foi o segundo resultado. Tem banco com 90, 80 mil trabalhadores, nosso resultado foi maior. Então, é 40 vezes mais produtivo e dos bancos de investimento privado é 11 vezes mais eficiente. Então, é uma instituição de excelência. Como o ITA é uma instituição de excelência, como o INPE é uma instituição de excelência. Quer dizer, o alicerce da Embraer, como bem colocou o Francisco, é essa gerações e gerações de talentos da engenharia aeronáutica que abraçaram essa causa e que sustentam a aviação brasileira e que nós exportamos talento para o planeta. Então,
eu quero chamar a atenção do quanto é importante essa relação Estado-mercado, essa relação criativa, de buscar objetivos comuns. A gente não pode substituir o sistema financeiro. O grande financiamento do país, quem faz são os bancos privados. A gente estimula, a gente alavanca, a gente induz e a gente cumpre o papel onde o sistema financeiro não chega. Então, quando nós falamos de aviação, quem é que acreditaria na aviação brasileira em 1969, se não o BNDES? Quem é que acreditou há 50 anos atrás que o Brasil podia ser um grande produtor de papel e celulose, que plantar eucalipto no Brasil, o Brasil ia virar o maior produtor e a maior empresa do mundo ia ser feita no Brasil? Quem é que acreditou nas usinas hidroelétricas e o Brasil, e no etanol, lá nos anos 70, e o Brasil hoje é líder mundial de energia renovável, no G20 tem a melhor matriz energética, porque é um banco público, é o banco que mais financiou energia renovável no mundo, segundo a Bloomberg. Então, eu chamo a atenção, quem é que acreditaria num carro voador, no eVTOL? Nós estamos fazendo equity, nós estamos dando crédito, e é inovação, não é simples. Você pegar o primeiro avião da Embraer, eu voei naquele Brasília, era duro, não era uma tarefa simples. Agora, hoje você entra no avião da Embraer, era uma coisa extraordinária. Então, é um processo a inovação aeronáutica. Agora, a Embraer é capaz de inovar, de entregar bons produtos, de ocupar um lugar no mercado, e é uma empresa que nasce nessa relação, nesse projeto de Estado e nessa parceria com o Estado que mantém até hoje através do BNDES e não só do BNDES. O ITA, eu acho que é a alma da construção histórica da Embraer. Ô Francisco, você viu que todos nós aqui somos apaixonados pela Embraer, né? Já deu para perceber nas falas do Mercadante, que também traz, é claro, todas essas falas trazem muitas reflexões históricas de grandes brasileiros que pensaram o Brasil no longo prazo. Então, a despeito de tanta gente pensando o Brasil em poucos anos, 3, 4, em 4 anos, a gente está pensando o Brasil no longo prazo, e você lida com essas pessoas também, né? Não, com certeza, como eu falei no início, né, o nosso negócio é um negócio de longo prazo. Então, hoje, para desenvolver um avião, são 6, 8, 10 anos que nós temos que trabalhar com milhares de engenheiros, né? Então, na linha que o presidente Mercadante falou, nós temos hoje, só na engenharia da Embraer, cerca de 4.500 engenheiros. Desses, 1.400 são doutores ou mestres. E essa engenharia já registrou mais de 900 patentes em 7 países diferentes. Então, tudo isso é fruto desses anos de desenvolvimento e de foco, né, na tecnologia. E a gente vem crescendo muito nos últimos anos, estamos agora preparando para investindo muito em tecnologia, com o apoio do BNDES, né? O eVTOL é um exemplo, podemos falar um pouco mais dele mais para frente. O eVTOL é o carro voador, né? Eu posso chamar de carro voador? Pode. Você pode, Luciana, você pode. Mas, enfim, nos últimos 15 anos foram mais de 4 bilhões de reais de investimento do BNDES em inovação na Embraer, né? E ali está o carro voador, que o BNDES é sócio também desse projeto. Mas, enfim, nós estamos investindo muito em tecnologia agora, para, além do carro voador, a gente preparar um crescimento ainda mais ousado da Embraer no futuro, baseado no novo ciclo de produtos, né? Então, enfim, é a história que vai seguindo, né? Uma coisa importante é o seguinte, a gente fala em inovação. Inovação hoje é o centro da evolução da economia contemporânea. Você não é competitivo se você não inovar. O tempo inteiro você tem que fazer produtos novos, com mais qualidade, com menos custo, com mais eficiência, que mais agrade os interesses do consumidor. Então, essa busca da inovação é o que move a economia e a indústria contemporânea. Eu falo muito da indústria, mas a agricultura também precisa inovar em bioinsumos, em processos de plantio, em máquinas, equipamentos, armazenagem, comercialização, logística. Então, a indústria ela é o centro do processo de inovação. O BNDES, nesses 3 anos, está batendo um recorde histórico de financiamento de inovação. Nós temos 37 bilhões de reais só para projetos de inovação. Nós estamos financiando, nós vamos poder mais para frente, um outro programa conversar, por exemplo, sobre toda a mobilidade híbrida, flex, etanol, gasolina e eletricidade, os ônibus elétricos. Nós estamos fazendo uma revolução do ponto de vista desse setor e algumas outras, na saúde, 670 novos produtos e tal. Porque não tem inovação se não tiver Estado. Porque a inovação é risco. Por exemplo, às vezes o AMX foi um avião que não virou um grande produto, mas se não fosse ele, não tinha outra geração de jatos que veio depois.
Sim. Então, a inovação, o empresário, a empresa, ela não sabe se ela vai chegar exatamente onde ela sonhou, o que ela desenhou. Mas se ela não percorrer aquele caminho, mesmo para depois fazer os ajustes e fazer o novo, você nunca chega. E se o Estado não correr esse risco, o setor privado quer entrar na hora que, por exemplo, para vender um avião, ele entra. Ganhar. Mas para percorrer esse caminho de risco, é papel do Estado financiar a inovação. E é a inovação que dá os grandes saltos tecnológicos e históricos. Então é muito importante entender que essa relação BNDES-Embraer, ela é fundamental para o país, para gerar, por exemplo, produtos de mais valor agregado à nossa pauta de exportação. É uma coisa, nesses 3 anos nós financiamos 28 bilhões de reais de exportação da Embraer. Então é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou aproveitar que a gente está falando de inovação, eu preciso fazer agora um rápido intervalo, então a gente vai para um rápido intervalo e volta falando então desses projetos de inovação. Esse é o Economia e Futuro, a gente faz então essa breve pausa e volta já já. Seguimos com o Economia e Futuro. A Nova Indústria Brasil é a política industrial que busca fortalecer a competitividade da economia brasileira, articulando inovação, sustentabilidade e desenvolvimento produtivo. Por isso, ela foi organizada em 6 grandes missões estratégicas e nós preparamos mais um infográfico, então, para mostrar o quanto que o BNDES já destinou para cada uma dessas 6 missões. Então, a gente tem ali para a agroindústria sustentável e digital 76,9 bilhões de reais, para o complexo industrial de saúde 7,9 bilhões de reais, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade 63,1 bilhões de reais, transformação digital e indústria 4.0 84,6 bilhões de reais, bioeconomia e transição energética 27 bilhões de reais, tecnologias estratégicas para a soberania e defesa 27,8 bilhões de reais e é claro que a gente quer entender esses números, né, Mercadante? Agora, com a sua presença aqui, a gente vê, por exemplo, ali o campeão é a transformação digital e indústria 4.0. Por quê? Porque a revolução digital, ela está mudando a forma de produzir, de processar informações, de organizar dados. Dou um exemplo, por exemplo, do próprio BNDES. Nós desenvolvemos ali uma inteligência artificial própria, dedicada. O BNDES tem 4 mil normas para você, que o servidor tem que seguir para qualquer projeto que ele vai dar prosseguimento, vai dar um parecer. Então você imagina, você tem que pesquisar todas aquelas normas. É como se fosse a Constituição, lei ordinária, Código Civil, Código Penal, tudo aquilo que organiza a governança, ele tem que cumprir aquelas normas. Com a inteligência artificial hoje, em 1 minuto, ele já acessa e ela já diz quais são as normas que são adaptáveis ao cargo que ele está fazendo. É uma revolução, em termos de eficiência, de velocidade, de entrega. O BNDES, em mês de maio, recebeu 70 bilhões a mais do governo para algumas missões. Por exemplo, nós fizemos o Brasil Soberano. Depois do tarifaço de 50% que o Trump adotou, de um dia para o outro, a Embraer recebeu 50% de tarifa nos seus produtos. O Brasil recebeu. Aquilo paralisou a empresa. As empresas estão totalmente voltadas para lá. Nós tivemos que entrar, fizemos 19 bilhões e meio de reais para reverter essa situação. Agora fizemos para caminhões e ônibus, já fizemos 10 bilhões e já fizemos mais 12 bilhões. Estamos fazendo 1 bilhão de reais por dia de caminhões e ônibus. 2 mil caminhões e ônibus por dia nós estamos empregando. Hoje, nesse período aqui, eu não tenho dado para hoje, mas esse período nós começamos o Move Aplicativos para taxistas e motoristas de aplicativo. Nós estamos estimando aí uns 300 mil carros que vai mudar a vida dessas pessoas, que vão ter o carro próprio, poder pagar menos nas despesas de trabalho, aumenta a renda da população e alimenta a população, a indústria. Então, o que é importante entender? O BNDES, para poder ter eficiência, ele precisa ter inovação. Vou dar um exemplo ainda da transformação digital. Como é que a gente habilita uma empresa? Você tem que ver se ela tem passivo trabalhista, passivo tributário, passivo comercial, quais são o nível de endividamento que ela tem, se ela tem um passivo reputacional, se ela tem um passivo ambiental, que é uma cláusula inegociável no BNDES. Então você tem uma equipe de servidores só para ir atrás e pesquisar tudo isso. Hoje, com inteligência artificial, 1 minuto você levanta tudo. Então isso aumenta a eficiência da empresa.
Então, as tarefas repetitivas e cognitivas vão desaparecer. 80%, 85%, num prazo de 5 anos, vai mudar radicalmente a forma de produção, de organização das informações. E essa transformação digital, ela está no comércio. Você pega as plataformas digitais hoje, a importância do comércio digital, ela está no celular, as redes sociais, ela está dentro da produção. Toda a produção está organizada a partir dessa inovação digital e da indústria 4.0, que junta mecatrônica e agora inteligência artificial. Logo vai chegar a computação quântica, que é uma revolução. Só o meu último exemplo. Eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós compramos um computador para fazer previsão do clima. Eu criei com o Carlos Nobre lá o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais. Era um computador que fazia 200 bilhões de cálculos por segundo. O ano que vem nós vamos entregar o novo supercomputador do Brasil, 1 trilhão e 300 bilhões de cálculo por segundo. E em seguida vai vir a computação quântica, que é isso aqui, a escala, que eu não sei nem dizer o que será. Por exemplo, o sistema financeiro hoje discute o seguinte, Francisco, como é que nós vamos preparar para acabar com as senhas? Porque as senhas vão desaparecer, não vai ter mais senha. O computação quântica ela atravessa qualquer senha. Então é um novo sistema que está chegando. Você precisa... O Brasil precisa modernizar a sua estrutura. Nós precisamos ter inteligência artificial, nós precisamos ter data center, nós precisamos ter soberania dos dados, nós precisamos ter técnicos competentes, porque hoje, com software livre, você consegue desenvolver aplicativos de inteligência artificial. Não é só consumir, é também desenvolver. Então, a indústria 4.0, ela é revolucionária. A robótica, a automação e a revolução digital que orienta, que organiza todo esse sistema. Então, o BNDES financia empresas que querem se digitalizar, que vão usar melhor a informática, que vão aumentar a eficiência, que vão ter mais agilidade, que vão ser mais competitivas. 84,6 bilhões é a demanda só nesse segmento, que é gigantesca. Isso explica bastante, né? Como é que essa revolução digital também mexe com a Embraer, Francisco? Bom, na mesma linha, a gente já há alguns anos, há vários anos, a gente vem aplicando ferramentas de digitalização, automação, e agora de inteligência artificial. Então, nós temos inúmeros exemplos na companhia, posso citar alguns, similar ao que o presidente Mercadante trouxe de pesquisar as regras, as normas, né? Na engenharia é a mesma coisa, a gente consegue acelerar o desenvolvimento de um engenheiro, ele também, para desenvolver uma peça, um componente, às vezes ele acaba criando um novo, porque para encontrar um parecido é muito complicado, porque são milhares de peças. Então agora com a inteligência artificial, rapidamente ele tem as opções na frente dele e também rapidamente ele consegue acessar as normas de forma objetiva para aquela atividade que ele está desenvolvendo. A gente usa, por exemplo, na produção. Nós criamos uma agente do RH que chama Lídia. Então lá o supervisor ele vai para a Lídia e fala, bom, eu tenho esse funcionário aqui e tal, e como é que está a situação de férias? A Lídia imediatamente traz para ele, em segundos, qual a situação de férias daquele funcionário, salário, tudo imediatamente. Então isso acelera demais, e ele não precisa perguntar para ninguém, é que ele sozinho vai na Lídia e pergunta, né? E estamos criando esses agentes em várias áreas para acelerar o processo. E tem processos hoje, por exemplo, que a gente consegue, através de câmeras, avaliar a movimentação das pessoas no processo produtivo. Então, você fala, opa, as pessoas estão andando muito, o que está acontecendo? Então, a gente consegue, com isso, imaginar, bom, nós temos que trazer as peças e as ferramentas mais próximos deles para que eles não tenham que andar tanto. Então, a gente fazendo isso, a gente aumenta a eficiência. Então, assim, os dois pilares da estratégia da Embraer são eficiência e inovação, e um apoia o outro. Parece meio contraditório, mas como é que a gente está formando recurso humano, né, pessoas mesmo, para lidar com todas essas inovações? Como é que é a experiência da Embraer? Esse é um grande desafio, né? A gente começou treinando as pessoas, né? Então, trazendo gente de fora, explicando o que é essa inteligência artificial, trazendo exemplos do que pode ser feito. E aí nós criamos uma estrutura interna, né? Nós temos uma área que foca em digitalização, inteligência artificial, e essa área ela dá apoio para as demais áreas, que estão criando seus próprios projetos para poder avançar, né? Dei o exemplo da Lídia, que é do RH, e tem vários outros exemplos na companhia de área de serviço, para entender, para prever os problemas que pode dar no avião e ajudar o cliente a fazer uma manutenção mais planejada, enfim.
eu acho que isso não tem fim, né? Isso vai, como falou o presidente Mercadante, isso vai revolucionar o mundo todo, né? O Mercadante, tem aqui também um investimento, né, que é um valor destinado à área de saúde. Como é que são essas buscas, então, de financiamento do BNDES? Eu vou entrar na saúde, só voltando um pouco antes desse tema, que eu acho que é muito desafiador. O Brasil tem um grande potencial de instalação de data centers, porque a massa de informação que circula hoje nas redes sociais, inteligência artificial, a demanda por nuvem é gigantesca, é planetária. Nós temos energia renovável, limpa, que é outra exigência para que isso possa se desenvolver. Então, o Brasil pode ter uma presença muito relevante nesse sistema. E nós já temos muitos projetos, nós investimos 5 bilhões e 800 milhões de reais só em projetos de inteligência artificial no Brasil. Tem muita coisa acontecendo, muita inovação. Eu dou um exemplo assim, do talento brasileiro, o Pix. É incrível. O Pix é uma revolução. Eu fiz um teste, Francisco. Nunca falei isso, vou falar aqui pela primeira vez. Nós fizemos um teste lá, colocamos na inteligência artificial, quanto vale o Pix? Quanto você acha que vale o Pix? Eu não consigo, minha cabeça não alcança esses números todos. 100 bilhões de dólares, hoje. A tecnologia. Eu achava que era mais, hein? Se ele fosse 100 bilhões de dólares, e ele rapidamente, ele vai passar a Visa e o Mastercard, que estão na faixa de 500, 600 bilhões de dólares, que são cartões de crédito. Por quê? Porque ele é mais ágil, mais eficiente, totalmente seguro, confiável e gratuito. Né? Então, o problema do valor dele é porque ele não cobra, mas se ele cobrar, você alavanca isso aqui. Verdade. Por isso que tem gente olhando o Pix, não é porque o Pix incomoda muito, porque é uma ruptura tecnológica, uma inovação que o Brasil criou e que é muito exitosa e está tomando conta da América Latina e está exportando para outros países. Então, é uma transformação e foi feita pelo Estado, por servidores do Banco Central. Eu repito isso porque tem muito uma coisa de depreciar o servidor público, é o contrário, eles são essenciais para todos esses desafios que nós estamos fazendo. A iniciativa privada é que tem a grande força, é onde estão a maioria dos investimentos, dos talentos, mas o Estado ele complementa, ele ajuda, ele impulsiona, ele induz, ele é muito relevante para essa... Então, o brasileiro, ele consome muito... Por exemplo, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais digitalizados do planeta, mais eficiente na gestão, por causa da hiperinflação, o Brasil sai na frente. Então, eu estou pegando numa área financeira, mas isso, o brasileiro é muito talentoso, muito criativo e ele é muito vocacionado para a cultura digital. Então, nós precisamos investir em formação. Então, por isso tem que ter os institutos tecnológicos federais vocacionados para essa área, ciência de dados, segurança cibernética, que é outro desafio. Só vou fazer mais uma aplicação, que é uma coisa que eu estou defendendo muito, está começando a chegar, nós precisamos dar um salto, que é o uso da inteligência digital para a segurança pública. A cidade segura é uma cidade inteligente. É câmara de reconhecimento facial e câmara de vigilância. Centro de monitoramento e controle, drones, eu espero que a Embraer chegue logo nisso, para chegar na frente, qualquer ocorrência, o drone chega antes que a viatura, antes que a moto. E você tiver inteligência artificial, você já diz aonde que aquele veículo está indo, e aonde ele pode ser parado, qual é a viatura, qual é a base industrial, qual é a moto. Então você vai dar muito mais segurança e qualquer indivíduo, por exemplo, hoje nós fizemos o AMAS, que é um centro com a Polícia Federal na Amazônia para combater o desmatamento e o crime na Amazônia, nós estamos usando imagem de satélite que fotografa 10 centímetros. Então o sujeito que está em cima de uma balsa de garimpo ilegal, a gente consegue fazer o reconhecimento facial lá do espaço. E hoje o ouro, que é falsificado, você faz o DNA, porque a terra deixa impressa. Então você sabe de onde saiu aquele ouro para combater, o DNA do ouro. Então, com inteligência, com tecnologia da informação, nós vamos ter uma segurança muito mais eficiente nas grandes cidades. Não é polícia violenta que dá segurança. É cidade inteligente que dá segurança. E os especialistas falam o tempo inteiro isso, né? A gente precisa de inteligência. Não... E o sistema está aí, as câmeras de vigilância, reconhecimento facial, centros de comando e controle, como nós implantamos esse da Amazônia, os drones, que é uma nova geração que alguns países estão usando, a China já está bem avançada nisso. E com a inteligência artificial você consegue ver qualquer incidente que aconteceu, imediatamente ela já alerta o sistema, já começa a monitorar e você já sabe o que vai acontecer. Então, também para a segurança pública, que é uma grande demanda, nós temos soluções mais importantes usando tecnologia adequada e tecnologia de informação. Nós já falamos de infraestrutura, bioeconomia, inovação.
E a área de saúde? Vou insistir. Olha, a saúde, nós fechamos nesses 3 anos e 5 meses agora, 670 novos produtos e vacinas e IFES produzidos no Brasil. O BNDES financiou. Vem toda uma nova geração de fármacos que nós estamos produzindo, coisa que a gente importava antes, que a pandemia mostrou que tem coisas que nós temos que ter resiliência, nós temos que ter produção própria, você não pode depender de importação, porque na hora que mais você precisa, você não tem acesso. Faltava seringa no Brasil. A vacina chegou mais tarde. Então nós temos capacidade de produção. Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, a indústria de fármacos do Brasil está muito potente. Eu estava comentando falando para o Francisco, ele ficou bem interessado nisso. Eu prometo que eu trago para fazer um programa aqui. Tem uma nova geração de remédios, de fármacos que vai chegar, de terapia genética. Toda doença, em última instância, é doença de uma célula. A revolução da saúde vai vir com os remédios genéticos. Então, por exemplo, eu vi um remédio que já está em teste nas Forças Armadas Americanas, o FDA ainda não autorizou, que restitui a massa muscular. O envelhecimento vai perdendo massa muscular. O pessoal que toma canetinha perde massa magra, que é músculo. Sim, que é junto com a gordura. E isso compromete o equilíbrio, saúde, enfim. Sim. Então, você pode compensar isso com esses remédios genéticos. O outro, por exemplo, restaura os neurônios. Na pesquisa, a primeira etapa, que são os ratos, que é a pesquisa de análise clínica, você já cura o Alzheimer. Cura, não é que ameniza o sintoma, cura, você restitui os neurônios e a capacidade cognitiva da pessoa que estava se deteriorando e comprometendo. Vou trazer um especialista para explicar para a gente como é que a célula, quando ela começa a morrer, ela vai sinalizando e aí vai morrendo todo um sistema do seu corpo. E todo o câncer é isso, enfim. Então, se a gente viver mais uns 5, 7, 8 anos aí, não podemos viver mais 20, 30 anos. Vai ter uma mudança de paradigma na saúde. Mas isso precisa de investimento. Não. Isso aí é o seguinte, a empresa que eu conheci, que está a China já tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, regeneração de medula, quando você tem uma fratura, por exemplo, na coluna, isso tem uma perspectiva extraordinária. Então, os Estados Unidos, eu vi uma empresa que são 17 produtos, 180 patentes, 3 prêmios Nobel trabalhando. Poxa. Só em genética, só em remédio. Aí vou trazer aqui, eu vou falar mais não, para a gente fazer aqui no ar, ao vivo, na frente, mas é uma coisa assim, tão revolucionária, que eu acho que vale a pena a gente olhar. Nós estamos negociando para trazer algum desses produtos para o Brasil. O BNDES financiar, o PID, e a gente começar a trazer. Esses produtos não estão todos certificados, está numa fase, nós queremos concluir a certificação e começar a produzir no Brasil, mas vai ter revoluções. Nós fizemos a vacina da dengue agora, para 4 tipos de dengue, são 670 novos fármacos que o BNDES financiou. Inclusive a canetinha de emagrecimento, produzida no Brasil, muito mais barato, 1/3 do preço. Eu vou aproveitar então essa promessa de novo programa para a gente chamar mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a conversa. É isso. Intervalo rapidinho, o Economia e Futuro volta já. Especial Economia e Futuro de volta. Eu já queria falar com o Francisco, saber como é que está essa relação da Embraer com a Defesa Nacional. Bom, é uma relação que promete muito, né? E a Embraer nasceu de um projeto de defesa, né? Como eu falei no início, mas eu queria falar um pouco de um produto que está fazendo um sucesso incrível e que também foi desenvolvido juntamente com a Força Aérea Brasileira. É um avião de transporte militar, que a gente chama de KC-390. No passado, a Força Aérea Brasileira operava uma frota de aviões de transporte chamado Hércules. Acho que todo mundo lembra do avião chamado Hércules. E os aviões foram envelhecendo. E ela fala, bom, o que eu vou fazer? Eu vou substituir por novos ou eu vou desenvolver um avião novo aqui? E esse foi o desafio lançado para a Embraer. Desenvolver um novo avião para substituir, naquele segmento, substituir os Hércules. E foi um desenvolvimento assim, super bem sucedido, porque a Força Aérea Brasileira ela trouxe a experiência dela de operar os aviões, o que era bom, o que não era, e a Embraer, com a sua engenharia, desenvolveu um produto moderno para aquele segmento que tem feito um sucesso enorme.
O avião entrou em serviço em 2019. De lá até agora nós vendemos mais de 70. 70. Sempre para a FAB? A FAB teve um pedido inicial de 28, que agora ficaram 19 aviões para a Força Aérea Brasileira. E nós já vendemos mais de 70, incluindo esses 19. Então nós vendemos esse avião para Portugal, para a Hungria, para a Holanda, para a Suécia, para a Áustria, para a República Tcheca, para o Uzbequistão, que aliás foi financiado pelo BNDES, e a Coreia do Sul. E vendemos recentemente para os Emirados Árabes Unidos, 10 aviões, mais 10 opções. Então esse avião está fazendo um sucesso incrível, ele é preferido ali dos países da OTAN, né, da NATO, e tem grandes projetos pela frente ainda. Nós estamos participando de um projeto enorme na Índia, que é uma ordem de 60 a 80 aviões, e também nos Estados Unidos, que é um dos maiores compradores desse tipo de avião. Nós estamos trabalhando para entrar com esse avião lá para uma função de tanker. Esse avião é legal, sim, porque a gente fala que ele é um canivete suíço. Ele pode fazer muitas coisas. Ele é a gente chama de multimissão. E com esse projeto com a FAB, a gente desenvolveu um sistema que a gente pode trocar de uma missão para outra em uma questão de horas, enquanto os outros concorrentes demoram dias. Então, por exemplo, ele é um avião hoje que está trabalhando para um transporte de tanques. Depois nós podemos mudar ele para ele transportar, para ele fazer a missão de apagar incêndio. Ou de apagar incêndio para fazer o abastecimento aéreo de caça. Ou para servir como ajuda humanitária, como já foi usado pela Força Aérea Brasileira. Então é um produto assim moderno, com o controle com side stick, né? Não é mais com o yoke, né? Com side stick. O sistema de lançamento de carga é muito moderno. Ele é todo feito digitalizado, então a precisão de jogar a carga é enorme. A gente chama de Loadmaster, que é o mestre de carga, ele seleciona o lugar onde vai, a carga tem que cair no mapa, ele pressiona o botão e aquilo calcula a velocidade do avião, a velocidade do vento, tudo, e coloca a carga exatamente no ponto que ele quer. Enfim, é um avião super moderno. Para nós mortais aqui leigos, quanto tempo demora para desenvolver então um projeto como esse? Esse avião levou 8 anos para ser desenvolvido. 8 anos. E a tecnologia totalmente brasileira, também o recurso humano totalmente brasileiro? Totalmente brasileiro. Foi um trabalho, de novo, entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira. Eu acho que esse é um dos... E é uma máquina enorme, né? Um avião, só de carga ele transporta 26 toneladas. Mercadante? Vou pegar um gancho. O presidente Brasileiro já voou no avião, né? Já voei. Já voou nesse avião? Já voei mais de um. Já voei como se fosse tropa, que é onde ele faz mais ruído e tal. Já voei com uma cabine presidencial, mais assim, ajustado, mais acústico, poltrona melhor e tal. Impressionante o avião, é gigantesco. E um dos usos, quero pegar e apagar incêndio. Incêndio de grande proporção, ele é um grande veículo, porque ele carrega aquelas caixas de papelão de quantos de volume de água é gigantesco. E você vai e joga aquela caixa d'água, papelão, enche de água e ele vai e joga aquilo e apaga o incêndio. Nós com o El Ninho, nós estamos estudando, é um programa que eu queria fazer também aqui. Quero trazer o Carlos Nobre, um climatologista, a gente, das perspectivas, nós vamos ter provavelmente muita inundação no sul, ondas de calor no sudeste, e muita seca no norte e nordeste. É um super El Ninho agora, inclusive, que está chegando. Pode ser um super El Ninho. Está se desenhando essa possibilidade. O Oceano Pacífico, que em geral aumenta 2 graus Celsius, aumentou 5 graus Celsius. Então isso gera uma desestabilização do clima. BNDES, só no Rio Grande do Sul, nós pusemos 29 bilhões de reais naquela crise, para recuperar a economia, e recuperamos. O Rio Grande do Sul cresceu acima da média nacional, então o BNDES chegou lá e resolveu, 420 municípios, empresas, recuperamos a economia. Então nós estamos olhando os incêndios no norte, que preocupa muito, a Amazônia principalmente, mesmo o Pantanal, a Amazônia é legal. Então o BNDES liberou com o Fundo Amazônia, nossa diretora Tereza Campeiro cuida dessa área, 45 milhões para cada um dos 9 estados da Amazônia Legal, só para equipamento de combate a incêndio. Um dos equipamentos, porque o CACE precisa ter um aeroporto grande, porque é um avião pesado, sim, claro, para ele poder ir e apagar incêndios de grande proporção. O outro equipamento que é muito inovador e o menorzinho é um drone, que ele vai com uma mangueira, ele leva a mangueira, ele chupa a água do rio
e vai lá na frente no incêndio e vai jogando água direto. É uma coisa impressionante e eficiente. Você imagina, como é que você faz na floresta? Você pega a água e como é que você leva a água? Você tem 5 tipos de aviões para apagar incêndio, mas é complexo, tem helicóptero e tal, mas você não tem ali naquele lugar, às vezes você não tem pista para pousar, né, principalmente os aviões, ou então o KC é um avião gigante, um avião que leva carga pesada para grandes distâncias. Então nós estamos desenvolvendo, e essa é uma coisa que nós vamos ter que entrar, drone. É múltiplo uso e na defesa ele é indispensável, e eu falei para a segurança pública, para entregas, para a parte de imagem, comunicação, quer dizer, o uso do drone hoje é uma coisa revolucionária, muito importante. Eu vou aproveitar essa fala agora, porque a gente está quase falando aí de tecnologia e sustentabilidade também. E eu queria falar do S, do BNDES, que, claro, gente, não é sustentabilidade, é social. Eu queria que o Mercadante explicasse um pouquinho para a gente como foi essa virada, então, na década de 80 para colocar esse S, então, no BNDES. O BNDES era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, aí foi incluído o S, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na realidade, podia ser S ao quadrado, e sustentabilidade, porque sim, hoje, poderia. o que é o novo BNDES que nós tentamos construir? É um BNDES verde, é um BNDES inovador, é um BNDES digital, é um BNDES industrializante e é um BNDES que patrocina a inclusão digital. Uma coisa que eu falei aqui no BNDES é no Rio de Janeiro, né? Eu falei, por que o BNDES nunca subiu o morro? Nós vivemos numa cidade partida, né? Você pega a Zona Sul, é um lugar maravilhoso, aquelas montanhas, aquelas praias tal, segurança, etc. E depois você tem, atrás, você anda um pouco, você está ali no Vidigal, você está na Rocinha, você está... Por que a gente não chega lá? Tem chance da gente de chegar lá? Nós estamos chegando, nós estamos entrando em, acho que 70 favelas do Brasil, um projeto que a gente chama BNDES Periferia, que nós criamos, que vão ser centros para formação profissional e empregabilidade. É por aí que a gente gera renda na periferia, porque nós queremos chegar com crédito, nós somos um banco de desenvolvimento. Mas você não consegue financiar onde não gera renda. Eu não sou um banco de consumo, eu não financio o consumo, eu financio investimento para gerar renda. Então nós estamos criando esse BNDES Periferia, nós vamos entregar agora em breve para várias comunidades a certificação do crédito. Ela tem que entrar com uma parte da renda, ela tem que buscar parceria com empresas, não é só o BNDES, para você não criar uma relação de dependência. E nós estamos criando os melhores projetos para empregabilidade e formação profissional, gerar renda e desenvolvimento na periferia. E nós temos um outro projeto, BNDES Garagem, que é muito interessante, que a gente teve 1.800 empresas, pequenas startups, a gente seleciona 100 e fica incubada no BNDES, a gente faz o monitoramento, a orientação, e nós agora criamos mecanismos de 1 bilhão e 700 milhões de reais só para financiar startups. São empresas de base tecnológica inovadora. E a taxa de sucesso? Qual o S aí de novo? A taxa de sucesso é alta, mas tem mortalidade. E o mais importante é que quando ela fica incubada, aumenta em 28% a chance de ela se desenvolver. Porque você pega a mentoria dos servidores do BNDES, que fica um ano ajudando a administração, a parte de comercialização, a parte de melhoria do produto, a parte de acesso ao crédito. Então a gente dá apoio e vai dar apoio financeiro para ter o primeiro crédito para poder se desenvolver. Porque o problema... um jovem que gerou uma empresa inovadora, ele não consegue financiamento porque não tem garantia, não tem faturamento. Você tem que acreditar na ideia. E um banco público é para também apostar no risco e nas boas iniciativas. Então, e a gente tem critério, por exemplo, uma parte tem que ser presidida por mulher, uma parte tem que vir do Norte e Nordeste, obrigatoriamente, inclusive tem um prêmio diferenciado para o Norte e Nordeste, porque tinha muito pouco, historicamente, dessas regiões, uma parte de negros e negras. Então, tem pessoas com deficiência, nós temos uma série de critérios de inclusão e de diversidade para poder impulsionar esses projetos. Agora, o BNDES Periferia é muito bonito, eu acho que vai fazer história. Nós precisamos de um outro programa, eu acho, para falar sobre tudo. Nós vamos fazer vários de muitos, para a gente poder falar de tudo que o BNDES faz e de pessoas que realmente estão pensando o Brasil no longo prazo, estão pensando um projeto de país, não é, Francisco, não é, Mercadante? E não gente que está pensando o Brasil de forma curta e muitas vezes medíocre, né? Olha, Luciano, vou falar uma coisa para você. A gente tem muitos clientes, mas a Embraer dá muito orgulho. Muito bom, muito obrigado. É uma grande empresa que eu acho que o Brasil tem muito orgulho de ser uma empresa inovadora, uma empresa que
disputa com as melhores do mundo, que mudou a história da aviação e que está na linha de frente, inovando, fazendo. Então, Francisco, parabéns você e seu time. Vamos por mais. É isso, vamos estar juntos sempre. Parabéns aos dois. Muito obrigada, então, pela presença. Foi muito bom esse papo aqui. Realmente foi um papo que nos deixa de coração quente, pensando nesse país. Muito obrigada. Muito obrigado. E nós chegamos ao fim, então, do especial Economia e Futuro. Eu agradeço a presença, então, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Obrigada, Mercadante. E também do presidente da Embraer, o Francisco Gomes Neto. Obrigada, Francisco. Obrigada também a você pela sua companhia. Esse programa vai ficar disponível no canal da TV Brasil no YouTube, na plataforma TV Brasil Play. Uma ótima noite e até mais, até o próximo.